Lá em 1 Coríntios 11, do 23 ao 30, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque eu recebi do Senhor. Ele não recebeu através dos outros discípulos que andaram com Jesus, que participaram da primeira ceia, né, e última Páscoa e primeira ceia. Ele não recebeu através desses apóstolos. Ele recebeu diretamente do Senhor. Olha a importância da ceia. O Senhor fez questão de revelar a ceia para Paulo. Olha, Paulo, você não estava lá aquele dia, por ocasião da última Páscoa, eu já estava indo para o Calvário, e eu fiz uma ceia, e eu ministrei na vida daqueles meus discípulos, mas eu vou trazer essa revelação para você. E ele diz: o que também vos entreguei. Ele recebeu a revelação do Senhor e liberou essa revelação no meio da igreja. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. É para lembrar de mim, do que eu fiz. Não é para lembrar de você, se você está apto, se não está. Não é para lembrar se você brigou com a mulher, se você brigou no trânsito. Não, é para você lembrar de mim, daquilo que eu fiz. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, de maneira indigna, sem discernir o que significa, o significado espiritual envolvido, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu estou tendo discernimento do que significa comer do pão do Senhor? Eu estou tendo discernimento do que significa beber do cálice do Senhor? Isso tem sentido espiritual? Qual a relevância espiritual envolvida na minha vida? Eu pergunto para você, se você está com uma infecção, e aí você vai até o profissional médico, e ele te receita: você tem que tomar esse medicamento todos os dias. Se você quer ser curado, tome todos os dias, 7 vezes, sei lá, a prescrição médica. Você vai tomar, que você quer ser curado. Da mesma forma, se nós atribuirmos valor à ceia do Senhor, nós vamos fazê-la. E às vezes os irmãos, né, eu creio, isso é novo, revelação nova para a minha vida também, né, e para a sua vida também. Não é meu intento acusá-lo, porque eu não sou parceiro do diabo, eu sou parceiro de Cristo, né, é justificar você pela fé. Mas aí, irmão, você fez a ceia? É mesmo, né? Tinha que ter feito. Irmão, você fez a ceia? Esqueci. Então você precisa atribuir valor para você receber daquilo que tem. O poder espiritual envolvido no partir do pão e beber do cálice. E aí o texto continua: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, e aqui o apóstolo Paulo não falou sem discernir o sangue, ele enfatizou aqui o corpo. Se você está comendo e bebendo sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Olha, porque vocês não estão discernindo a fraqueza no meio da igreja. Há também pessoas enfermas, e outras que a enfermidade chegou a tal ponto que as levou ao óbito, porque dormir aqui é morrer. Porque aquele que morre em Cristo, na realidade, ele está dormindo. E aí eu quero compartilhar com você nessa noite, baseado nesse texto, a perspectiva da ceia do Senhor. Os 3 tempos, no passado, no presente e no futuro. A ceia, nós ministramos uns domingos próximos aí passados, que ela é a Páscoa, a celebração da Páscoa. E nós sabemos que
quando o povo de Israel estava cativo lá no Egito, e o Senhor, através da vida de Moisés, o libertador do povo de Deus, Moisés ali, anuncia as pragas no Egito, 9 pragas, 9. O povo de Israel foi poupado de todas elas, sem fazer nada. A Bíblia diz que ele estava... Não, pega uma água para mim, que a cadeira está babujada, não beber não. Bom, não sei se está babujada, mas pelo menos está antiga. Então, olha só. O povo não teve que fazer nada. A Bíblia diz que, por ocasião, quando José trouxe a sua família, Faraó, então, designou lá a terra de Gósen para eles. Gósen quer dizer próximo, perto. Então, o povo de Israel estava dentro daquela terra, uma terra protegida. E aí vieram as 9 pragas. Rã, rio em sangue, gafanhoto, saraiva, chuva de fogo. Nada atingiu o povo de Deus. Nada. Os hebreus, nada. Absolutamente nada. E eles não tiveram que fazer nada. Mas quando veio a última praga, a praga da manifestação da ira de Deus, do juízo de Deus, com a morte dos primogênitos de toda aquela região do Egito, o Senhor então, através de Moisés, fala: olha, essa praga, vocês vão ter que fazer alguma coisa para ficar livre dela. E o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar um cordeiro de 1 ano, sem defeito. E aí vocês vão ter que sacrificar o cordeiro, passar o sangue no umbral da porta do lado de fora, assar o cordeiro dentro de casa e comer com a família. Esse cordeiro, nós sabemos que isso aponta para Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Esse Cordeiro que é Cristo, ele vai nos livrar da ira divina. Ele vai nos livrar. E ali, naquele momento ali da família, onde eles estavam comendo do cordeiro, a esposa, o pai, os filhos, lá fora estava ocorrendo a ira de Deus. Os primogênitos dos egípcios estavam sendo mortos. Famílias estavam desesperadas, tristes, apavoradas. Mas olha, imagina a cena. 2 famílias hebreias. Uma família está comendo o cordeiro, e aí ele começa a escutar aquele barulho do lado de fora, aquela gritaria. E aí ele começa a pensar: será que eu estou guardado? Será que realmente isso não vai atingir minha família? Será que os meus filhos estão protegidos? Nossa, esse menino mais velho aqui, o Joãozinho, o Juninho, nossa, como é que eu vou arrumar se ele morrer? Meu Deus, eu não vou aguentar se esse menino morrer. Como é que minha mulher vai arrumar? Ela vai ficar desesperada. Ele estava ali, agoniado. Eu pergunto para os irmãos, essa agonia dele, essa preocupação dele, fez alguma diferença? Nenhuma. O anjo do Senhor não ia tocar na casa dele. Não ia tocar, porque o sangue estava passado na porta, na casa. Mas aí tinha uma outra família. Nessa outra família, talvez o marido estava brigando com a mulher, disputando um pedaço de carne. Talvez os meninos, tivessem feito uma bagunça, a mãe ali perdeu o controle com aquelas crianças. Ou seja, havia pecado dentro daquela casa. Havia um padrão errado dentro daquela casa. Isso ia fazer diferença quanto ao anjo vir executar juízo naquela casa? Não. Porque o que estava protegendo aquela família era o sangue do cordeiro aplicado. Mas havia uma terceira família. E essa família ouvia os barulhos lá fora, mas celebravam dentro de casa. E diziam: graças a Deus porque nós estamos guardados. E nós vamos comer desse cordeiro. Nós vamos desfrutar desse cordeiro. Nós vamos aproveitar, porque daqui a pouco nós vamos ser chamados a sair dessa terra e ir rumo a uma promessa que Deus tem para nossas vidas. Uma terra que mana leite e mel. As 3 saíram do Egito. As 3 famílias foram poupadas do juízo de Deus, do anjo da morte. Mas uma família desfrutou da saída.
Uma família saiu e falou: eu vou comer desse cordeiro. E eu vou sair daqui feliz da vida, porque eu sei que o sangue me guarda. E não somente a mim, guarda a mim, a minha esposa e os meus filhos. Isso não depende da minha obra, depende da obra do cordeiro que foi morto. É uma maneira de olhar e de desfrutar e de se apropriar. Mas como eu disse para você, a ceia do Senhor nós vamos trabalhar nessa noite a respeito da perspectiva do passado, do presente e do futuro. Na ceia do Senhor, nós temos uma memória a ser feita em relação ao passado. O texto que nós lemos a respeito da ceia, relatado em Coríntios, diz: estareis anunciando a morte do Senhor. Então, no momento da ceia, eu estou pensando a respeito do passado. O que aconteceu no passado? O cordeiro foi morto. Durante a ceia do Senhor, eu estou anunciando: o cordeiro foi morto, o sangue foi aplicado sobre a minha casa, sobre a minha vida. E eu sou levado a meditar e a anunciar a respeito de coisas passadas, a respeito da morte do Senhor. E o que a morte do Senhor no passado significa para mim? Filipenses 2, 5-8 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se esvaziou, tornando-se obediente até a morte e morte da cruz. Eu preciso me lembrar do que significa. Um Deus todo-poderoso, Jesus é Deus. E ele decidiu se esvaziar dessa glória, dessa posição celestial. Ele mesmo decidiu, veio, se tornou em figura humana, semelhante a nós. Já não bastasse isso, se tornar semelhante a nós, ele ainda se esvaziou mais. Se esvaziou dessa figura humana e se tornou servo, e se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele se tornou menor do que nós. Ele se tornou servo de todos na cruz. E o que a cruz significa mais? A Bíblia diz que ele, sendo rico, ele se tornou pobre, para que através da sua pobreza eu fosse enriquecido em todas as coisas, em tudo. Ou seja, tudo aquilo que Jesus abriu mão por minha causa, ele deixou para que eu desfrutasse disso. Quando eu me lembro do passado, e eu estou tomando a ceia me lembrando do passado, e me lembrando que o cordeiro foi morto, e anunciando que ele morreu, eu estou me lembrando que essa morte dele é a prova do amor de Deus por mim. Porque a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu me lembro, ele morreu. Eu posso afirmar que ele me ama. Por que ele me ama? Porque ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Ah, mas eu não estou sentindo esse amor. Não tem problema, eu creio nesse amor. Ah, mas eu não estou sentindo, quer dizer então que eu saí desse amor? Não, a Bíblia diz que nada pode me separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Não importa o que eu estou sentindo. É melhor sentir, eu vou concordar com os irmãos. Não é melhor sentir, chorar, gritar, se expressar. Mas e quando você não está sentindo? Fica com o que você crê. Fica com o que a palavra de Deus diz. Ele me ama. Ele me ama. Eu digo todos os dias para os meus filhos: papai ama vocês. E aí eu ensino para eles: olha, você sabe por que eu te amo? Ele, porque você é meu filho. Não é porque você vai ser um homem próspero, um abençoado, um homem de Deus que vai ministrar. Você vai ser todas essas coisas. Mas só por você ser meu filho, eu te amo. Eu quero que você se lembre disso. Eu te amo. Eu te amo. Por que você tem que ter isso bem claro na sua vida? Porque homens e mulheres amados, que sabem que são amados, isso faz toda a diferença na trajetória dele. Que aí a pessoa pode dizer: quem é você? Só quem sou eu não importa.
eu sei que Ele me ama. Ele me ama. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. E outra coisa, a Bíblia diz que nele eu já sou abençoado com toda a sorte de bênção. Eu sou um homem abençoado. Você pode dizer isso? Eu sou uma pessoa abençoada? É isso que nós somos. O diabo sempre quer esconder. O diabo não se importa de você falar que é filho de Deus. Não se importa. Agora ele quer esconder que você é um filho amado. Quando ele foi lá no deserto, Jesus tinha acabado de ouvir da parte do próprio Deus: este é o meu filho amado, nele minha alma se compraz, eu tenho todo o meu prazer. Mas lá no deserto o diabo falou: se você é realmente filho de Deus, faça isso. Ele omitiu a palavra filho amado. Filho amado. Aquele filho mais velho da casa do pai lá, dos 2 filhos, ele sabia que ele era filho, mas ele não sabia que era filho amado. Eu sou filho amado. Eu sou um homem abençoado. Ah, quer dizer então que é só você que é? Olha, eu não estou comparando com você. Eu quero dizer que eu sou. Não estou dizendo que Deus me ama mais do que você. Eu quero dizer que eu sou, e é assim que eu me vejo. E é assim que você tem que se posicionar. É assim que você tem que se posicionar. Você não se posiciona por aquilo que você está sentindo, por aquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Se dizer o que você crê, amém. Mas se não disser, não se importe com isso. Se importa com aquilo que a palavra diz. Você já é abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. O Senhor já tem suprido toda a sua necessidade. Toda a sua necessidade. Então, quando nós tomamos da ceia, nós nos lembramos desse passado e anunciamos a morte do Senhor. A ceia tem um poder, irmãos, tremendo, e você se apropria dele pela fé. A Bíblia diz que haviam 2 discípulos no caminho de Emaús. E eram discípulos tementes ao Senhor, tinham coração para o Senhor. E aí o Senhor se aproxima deles, eles não reconhecem o Senhor. E aí começam a contar a respeito das coisas que aconteceram, o que fizeram com o Senhor, mas eles estavam indo para outro caminho. Eles estavam indo para onde não deveriam estar indo. E o Senhor começa a relatar a respeito dele todas as coisas, desde os profetas, e foi percorrendo ali e falando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Até então, não houve entendimento. Mas a Bíblia diz que quando chegou na casa deles, eles insistiram com o Senhor para entrar, e ele entrou. E quando o Senhor partiu o pão, a Bíblia diz que abriam-se-lhe os olhos. Os olhos foram abertos, e eles reconheceram que era o Senhor. No partir do pão, os seus olhos são abertos, e você reconhece o Senhor. Você reconhece. A Bíblia diz essa expressão, abriram-se-lhe os olhos, é a mesma expressão usada para falar quando Eva e Adão comeram do que não deveriam ter comido. Mas quando você faz o que não deveria ser feito, o diabo abre os seus olhos, e o diabo traz condenação. O diabo começa a trazer vergonha sobre a sua vida. Mas quando você se alimenta da ceia do Senhor, o Senhor abre os seus olhos e você começa a enxergar o Senhor. É um poder que está envolvido na ceia. Há também no Velho Testamento, nós ministramos isso na igreja também, a respeito, quando o povo de Israel vai fazer a entrada na terra que mana leite e mel, na terra prometida. E havia ali uma primeira cidade a ser conquistada, Jericó. E o Senhor então fala, olha, vocês vão rodear aqui 7 vezes, depois na última vez, vai rodear mais 7, vai tocar a trombeta, o chofar. O chofar é o chifre do carneiro. O carneiro aponta para Cristo, é o macho da ovelha. Quando você toca ali o chofar, você está anunciando, o carneiro morreu. E as muralhas caem. Quando você faz a ceia tem o poder, não o pão em si, nem o vinho, isso não é nada místico, isso é bobagem. Mas quando você faz a ceia e anuncia que o cordeiro foi morto, isso tem o poder de destruir muralhas na sua vida. Muralhas, simples assim. Fazendo com entendimento, você se apropria disso. Às vezes tem uma muralha na sua vida, às vezes é o seu casamento, às vezes lá é a sua célula,
é a sua vida financeira, vai falar assim, eu vou fazer essa ceia aqui e eu creio que a muralha vai cair, porque eu estou anunciando, ele morreu, ele morreu. Mas há também uma perspectiva a respeito do presente. Quando eu faço a ceia meditando no passado, eu me lembro que ele morreu. Mas também no presente, o apóstolo Paulo vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não é para você se examinar baseado na sua concepção humana, natural, caída, de ficar olhando os seus defeitos, quanto eu preciso melhorar, me mostra aqui se eu tenho obedecido. Não, é para você se examinar quem você é em Cristo. Você foi justificado, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Eu fui justificado, eu não vou ser, eu já fui, eu sou justo, sou justo. Talvez você mesmo não se enxergue assim, talvez ali o seu cônjuge não o veja assim, os seus vizinhos, até mesmo os outros irmãos da igreja. Mas é assim que Deus te vê. Quando Deus olha para você, Ele te declara justo. Você é justo, você é abençoado, você já tem os céus abertos sobre você. Mas isso é uma posição, porque os céus abertos só estão abertos sobre Cristo. Quando eu me posiciono com essa percepção espiritual de quem eu sou nele, eu tenho o céu aberto sobre a minha vida. Simples assim, simples assim. Tudo porque Ele fez. Ele fez. E eu medito, eu sou abençoado, eu sou justo, eu sou santo. Eu sou mais do que vencedor, eu sou filho de Deus, eu sou nova criatura. O que eu penso a respeito da ceia, a relação do presente? O que eu posso? Eu posso tudo naquele que me fortalece, eu posso vencer o mundo, eu posso vencer o pecado, eu posso vencer o diabo. Eu posso. E o que a Bíblia diz que eu tenho? Eu tenho uma herança, eu tenho salvação, eu tenho vida eterna. Fala assim comigo, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo fala, olha, examine-se. Como é que você está tomando a ceia? Você está tomando a ceia com discernimento? Você está entendendo que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus? Você está entendendo tudo mesmo, o que você é? Porque se você entender, não vai ter fracos entre vós, não vai ter enfermos e até mesmo que já dormiram, por causa do discernimento espiritual. Pastor, mas eu estou com essa enfermidade, eu tomei a ceia e não curou ainda. Não é que não curou, não manifestou a cura, porque curado você já foi. Você já foi. Ah, mas eu estou sentindo a dor, eu vou ter que ficar declarando, não está doendo, não está doendo. Não, não é isso. Está doendo, mas eu já fui curado. E eu tomo a ceia, hoje eu declaro, eu já fui curado, Senhor, estou te lembrando aqui, Cristo já morreu e já levou sobre si toda a minha enfermidade. Toma a ceia amanhã, toma a ceia depois da manhã, e vou tomando, e vou anunciando, eu já fui curado, eu já tenho a provisão, eu já sou abençoado, eu já fui justificado, e vou fazendo isso continuamente. Continuamente, até que os meus olhos sejam abertos. Mas também há uma perspectiva a respeito do futuro ao tomar da ceia. O futuro diz, até que Ele venha. Fala assim comigo, Jesus vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. Ai, como nós devemos ansiar por esse dia. Devemos desejar por isso. Devemos pedir, Senhor, volta, volta. Não é porque sua vida está ruim, tem luta, nada disso. Sua vida está ótima. Você está experimentando de vida abundante, de provisão de Deus, de portas abertas sobre a sua vida, mas há um desejo no seu coração, que é se encontrar com o Senhor. E há uma promessa, Ele virá. E você está tomando a ceia e anunciando, olha, até que Ele venha. Lembre-se, Ele virá,
Ele virá. Aquele que prometeu é fiel. Ele está vindo. Isso não é para gerar um temor no seu coração. Né? Às vezes as pessoas dizem, cuidado, Jesus está voltando. Para poder falar assim, abre seu olho, conserta a sua vida, endireita seus passos. Não. Você deve receber, Jesus está voltando. Você fala, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Pode vir, Senhor, que o Senhor vai encontrar um coração apaixonado. Pode vir que o Senhor vai encontrar uma noiva doidinha para casar. Doida para casar. Doida para casar. É como aquele casal de noivos que estão apaixonados, não vê a hora de casar. Tem as complicações financeiras, tem os problemas envolvidos, mas ele fala, não, eu quero casar, eu quero casar. E assim deve ser o nosso coração para o Senhor. Senhor, eu quero casar. Eu quero casar. Eu quero de fato me encontrar com o Senhor. O meu desejo é vê-lo face a face. O meu desejo é ser arrebatado. Porque quando eu for arrebatado, vai ter o selo dizendo, você foi encontrado fiel, fiel, fiel. Vê, isso tudo, a ceia, é o momento da ceia, de nos lembrarmos de todas essas perspectivas que são bíblicas, Nós devemos partir o pão com entendimento, Eu compartilho com os irmãos tudo aquilo que eu tenho recebido da parte de Deus. Eu testo de maneira prática. E aí essa questão da ceia, lá em casa, eu tive que comprar um vinho para deixar na geladeira e o pão. Então sempre tem negócio de ceia. E aí eu corri, irmãos. Tolice minha. Corri tentando fazer exercício. Uma corrida. O meu joelho começou a doer. Doeu, mas ficou quase uns 15 dias doendo. Eu pensei assim, tem um obreiro que é especialista em joelho, eu vou lá nele. Eu pensei assim, não, eu vou fazer a ceia. Vou testar esse negócio. E aí eu comecei com a Sabrina pedi lá, a Isabela que está meio gripada, e por ela, e eu pedi pelo meu joelho, eu vou tomar a ceia e vou declarar. E toda hora que eu subia a escada da minha casa, eu sentia. Eu fui declarando. Aí a dor passou. Eu falei assim, eu devia ter ido lá no obreiro para eu fazer o antes e o depois. Para mostrar que realmente tinha alguma coisa. Senão você fala assim, isso aí era só sei lá o que é que explica, né? Da maneira correta. Mas teste as coisas. Teste. Você está com uma questão que você precisa resolver, uma solução, você precisa de sabedoria de Deus. Faz a ceia. E fala, quando eu estiver comendo desse pão, os meus olhos irão se abrir. Você tem uma dificuldade no trabalho. É uma muralha que tem que ser derrubada. Faz a ceia e declara, eu declaro que as muralhas estão caindo. Você precisa de uma provisão financeira. Faz a ceia e declara, ele se fez pobre, para que em todas as coisas eu fosse enriquecido. Faz a ceia, testa. Você vai ver que funciona. Sendo feita com entendimento. Vamos ficar de pé? Pedir os irmãos do louvor para ministrar ali. E nós vamos tomar a ceia nessa noite. Quantos irmãos vão distribuir a ceia? Vou pedir os pastores, obreiros e discipuladores que ajudem a distribuir. Só se você for batizado em alguma igreja evangélica, você pode pegar a ceia, tá, irmãos? Você vai receber a ceia. Vamos ministrar só uma canção. Você vai ministrar essa canção em pé, mas depois você vai sentar. Que nós vamos meditar um pouco a respeito da ceia do Senhor.
Você sabe que no encontro, o Flávio estava falando comigo que no encontro, no sábado à noite, é o amor de Deus, né? Nós experimentamos isso algumas horas atrás. Mas agora, no final da noite de sábado, no encontro, é o momento da gente ir para a cruz. E a ceia é justamente o momento da cruz. É o momento que você está meditando na cruz. É o momento que você declara: todos os meus pecados foram lançados, apagados, cancelados. Toda a dívida foi paga. Foi paga. E no sábado à noite do encontro nós nos lembramos que há uma nova vida agora. Há uma nova vida. Eu concluí o meu passado. Todas as vezes que você ceia, você se lembra de uma nova aliança. E essa nova aliança tem como cláusulas, dentre elas, que dos nossos pecados Ele jamais se lembrará. Jamais. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Nessa noite você vai se lembrar, ao tomar do pão e beber do cálice, você vai se lembrar da nova aliança proposta para mim e para você. Uma aliança que foi selada com o sacrifício de Cristo. Quando nós cremos nisso, a Bíblia diz que nós fomos justificados. Deus nos declara justos, é porque Ele é um Deus justo, e Ele não pode negar a morte do seu filho. O seu filho morreu para pagar toda a dívida dos nossos pecados. E você precisa meditar nisso diariamente, todos os dias, que você é justificado pela fé, não pela fé nas suas próprias obras, mas pela fé da obra de Cristo. Quando você come do pão e bebe do cálice, você declara: eu creio na obra do Calvário, eu creio. Pai, eu creio que a sua obra é suficiente para me tornar justo, plenamente justo, tão justo quanto Cristo é. Porque quando eu me aproximo do Senhor, eu me aproximo em Cristo. E quando o Senhor olha para mim, o Senhor vê Cristo. E é com base nesse relacionamento que eu me relaciono com o Senhor. Não me relaciono com o Senhor baseado na minha obediência, na minha justiça própria, nas minhas obras. Porque eu não posso confiar nas minhas obras. Mas eu me relaciono com o Senhor baseado na obra de Cristo, de Cristo, de Cristo. E a obra de Cristo nos justifica.
Pai, a obra de Cristo nos cura. Cura de toda enfermidade. A obra de Cristo fortalece, dá vida, dá vigor aos nossos corpos físicos. Pai, a obra de Cristo traz uma alegria no nosso coração, proveniente da revelação, da justificação pela fé, que gera paz, porque o reino de Deus é justiça, não a minha justiça, a justiça de Cristo, resulta em paz, que traz alegria no meu espírito. Pai, ao comer desse pão, nós nos apropriamos pela fé de tudo aquilo que isso significa. A ceia é a Páscoa da nova aliança. Quando aqueles nossos irmãos ali em Israel comeram do cordeiro, a Bíblia diz que saíram dali todos, nenhum enfermo. E ali, ao saírem do Egito, encontraram favor manifesto através da vida dos egípcios, que entregaram todo o ouro, toda a prata, todo o bem, saíram dali com provisão financeira. Pai, nós cremos que é uma provisão para as nossas vidas. Provisão de cura, provisão financeira, prosperidade, prosperidade ministerial. Igreja de milhares, células multiplicando de uma maneira sobrenatural. Eu creio, Pai, eu creio. Homens, Pai, homens como estes e mulheres como essas que estão aqui nessa noite, gente intensa em Deus. Pai, gente que tem fome e sede para o Senhor. Pai, homens e mulheres que estão aqui nessa noite, que de fato tem um coração que foi atraído para o Senhor e que tem revelação da ceia, da proclamação da morte do Senhor. Pai, ao beber desse cálice, o cálice, o sangue da nova aliança, nós tomamos e recebemos a justificação pela fé. Somos justiça de Deus em Cristo Jesus, plenamente justos, plenamente, completamente justificados pela obra do Calvário. Pai, essa justificação, esse entendimento, nos leva a ter ousadia, a nos posicionar em Cristo, nos posicionar, Pai, como filhos amados do Senhor. Pai, nessa posição, que nós possamos permanecer no Senhor, porque é uma promessa do Senhor para as nossas vidas: se permanecerdes em mim e eu em vós, nós poderemos pedir qualquer coisa em teu nome, qualquer coisa, e nós permanecemos em Cristo, Pai, em Cristo, em Cristo, em Cristo, e celebramos a ceia do Senhor nessa noite, anunciando a morte do Senhor, mas crendo que o Senhor vem se manifestar aos teus filhos amados. Pai, somos a tua igreja, a noiva apaixonada que aguarda o Senhor. O Senhor. Pai, celebramos essa ceia aqui nesta noite, com o coração totalmente entregue para o Senhor. Passamos aqui, ó Deus, desde a noite de ontem, meditando no Senhor, adorando ao Senhor. De fato, ó Deus, é isso que traz sentido à nossa vida. E nesse momento onde estamos aqui reunidos como família de Deus, nos assentamos ao redor da tua mesa e cremos, ó Pai, no alimento que o Senhor serve para os teus filhos, o corpo e o sangue. Esse alimento nos sustenta, nos fortalece. Pai, esse alimento, ó Deus, traz paz aos nossos corações. Esse alimento enche o nosso espírito de alegria, de descanso. Descanso de uma obra que já foi consumada. Descanso de uma obra que já foi terminada. E nós simplesmente fomos chamados para descansar. Esforçar para entrar no descanso. Leve-nos, ó Deus, a essa revelação e a essa percepção, para que de fato possamos experimentar disso
continuamente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu queria que você tomasse a ceia aí, próximo de alguém, né? Se for o seu parente, melhor ainda. Mas você tomasse a ceia e se apropriasse dela, para você e para sua casa. Para você e para sua casa. Seus filhos fazem parte dessa aliança. Seus filhos fazem parte dessa aliança. Às vezes o diabo tem tentado lançar medo no seu coração, falando para você: olha, o seu coração pode até ser do Senhor, você pode até servir a Deus, mas eu quero te dizer, a sua casa não, os seus filhos não. Mas olha, isso é engano do diabo, engano. O cordeiro foi morto e posto na mesa da sua casa. Os seus filhos estão guardados pelo sangue. Você precisa se apropriar disso pela fé. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E a tua casa. E a tua casa. Pai, em nome de Jesus. Pai, tomamos do teu corpo nessa noite. E do teu sangue. Nós cremos na obra de Cristo. E cremos que é uma obra não somente para as nossas vidas no individual, mas foi uma obra para a nossa casa. Cremos que os nossos filhos estão debaixo desta aliança. Cremos, ó Pai, que os nossos filhos e filhas são homens e mulheres separados pelo Senhor. São como rebentos da oliveira, que têm a unção sobre a vida deles. Pai, vamos nos apropriar pela fé. Não por aquilo que os nossos olhos naturais às vezes podem contemplar, ou até mesmo os nossos ouvidos ouvir, mas vamos ser abastecidos com o que diz a tua palavra. A salvação é para nossa casa. Pai, ao tomarmos dessa ceia, cremos em cada benefício, Pai, envolvido aqui neste momento, e nos apropriamos disso. Abra os nossos olhos, dá-nos entendimento, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare mais uma vez: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de
Nada além do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode se assentar por um instante? Aleluia. Eu tenho algumas informações para passar para você.